E hoje, em boa hora, nós vamos iniciar o estudo da segunda parte do Likutei Amarim, da coletânea de discursos do livro Tânia. Segunda parte que é conhecida como Shara Ichud ve'emunah, portal da unicidade e da fé. Apenas algumas palavras introdutórias sobre esse estudo, especificamente o tema da segunda parte do Tânia que vamos abordar nesses seus 12 capítulos. Então, em primeiro lugar, é necessário mencionar algo, uma tradição que nós temos desde os nossos mestres, os Rebes e os antigos Hassidim, que no próprio Alter Rebbe, no próprio autor Reb Shneur Zalman, havia uma cogitação de fazer com que essa parte que vamos estudar agora fosse a primeira parte do Tânia. Eventualmente o livro dos Beinonim, que concluímos anteriormente, fosse a segunda, assim por diante. Então houve essa cogitação por parte do Alter Rebbe. E o Alter Rebbe deixou inclusive algumas menções, algumas citações na introdução, no decorrer da obra, deixando indicações disso. Porque ele faz algumas referências sobre alguns assuntos, conforme nós vamos explicar adiante, e na realidade são assuntos que já foram tratados anteriormente na primeira parte do Tânia, do Likutei Amarim. Portanto, quando ele escreveu e compilou essa segunda parte, eventualmente ainda havia essa cogitação de que ela servisse como a parte inicial de abertura do Tânia. E o porquê disso? No final ele optou em iniciar o Tânia com o livro dos Beinonim, 53 capítulos do livro dos Beinonim, antecipados pela introdução, etc. Mas se diz que em alguns aspectos a temática especial dessa segunda parte ela tem uma relevância e importância tão grande que por isso, em alguns aspectos, talvez fosse apropriado até que ela viesse antes do Likutei Amarim, antes do Sefer Shel Beinonim, antes de tudo aquilo que nós já estudamos anteriormente. Porque se diz que nessa parte nós encontramos aqui conceitos essenciais da nossa fé. A emunah tehorá veneemaná, a nossa fé pura e fiel, beichudó ve'achdutó yitbarach, na unidade e unicidade de Deus. Que esse é o tema essencial dessa segunda parte do Tânia. E esse tema que vai ser elaborado sobre o conceito de unicidade de Deus, conforme explicado na Hassidut, ele está baseado nos ensinamentos do fundador do Hassidismo, Rabbi Israel Baal Shem Tov. E o Baal Shem Tov, por sua vez, ele fundamentou e baseou esses ensinamentos em todas as obras de Primiut Torá, da parte mais mística, esotérica da Torá, que revelam para nós o conceito mais profundo e essencial do que vem a ser, do que consiste realmente o conceito de unicidade de Deus. Isso tudo baseado nas palavras e ensinamentos sagrados do Zohar, a obra mestra da Kabbalah, sobre o assunto de Hashem Hu Elokim, quando o Zohar explica essa combinação dos nomes de Deus, o que significa que Hashem Hu Elokim, o tetragrama é Elokim, é uma coisa só, enfim. Então o Zohar ele não só insinua, mas dá os fundamentos para desenvolver essa ideia. Isso é elaborado séculos mais tarde, com mais ênfase na época do Arizal, do Rabbi Yitzhak Luria, os cabalistas que viveram 500 anos atrás. Porém, é através do Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, e dos mestres hassídicos, que essa ideia toma corpo e eles servem de facilitadores, trazendo essa ideia, esse conceito profundo e elevado e também essencial e fundamental da nossa fé, trazendo isso de forma acessível para nós. Ou seja, em poucas palavras, a Hassidut enfatiza, baseada na Kabbalah, que quando falamos Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Deus nosso Deus, Deus é um, então isso não se refere apenas e tão somente a excluir outras
outras divindades, outros poderes e outras forças atuantes e afirmar, ou seja, excluir ideias politeístas, Avodah Zará, idolatria, etc. Mas na realidade, mais do que isso, não só dizer que Deus é um e não há outros deuses. Hassidut explica, baseado na Kabbalah, que mais do que isso aqui há um conceito de unicidade de Deus. Deus é único e absoluto, e na realidade não só que não há outras forças e outros poderes atuantes no universo, não há outras deidades, etc. Na realidade não existe nenhuma existência real, verdadeira e absoluta além de Deus. A única existência verdadeira e real unicamente é Deus, e esse é o conceito de unicidade de Deus que é explicado pelo Baal Shem Tov, depois elaborado com detalhes aqui pelo Alter Rebbe, pelo Rav Shneur Zalman, nessa segunda parte do Tânia, mas apenas explicando por que havia essa cogitação por parte do autor, que isso fosse a primeira parte ainda do Tânia, porque de fato ela envolve conceitos muito profundos que tocam no âmago da fé judaica, especificamente, por isso, Sharai Chud Ve'emunah, o portal da unicidade da fé, que isso é um conceito essencial na nossa fé, ou seja, não apenas excluir a atuação de outros poderes, outras forças no universo além de Deus, mas sim até excluir tudo, de saber, perceber e reconhecer que não há nenhuma existência real, consistente e verdadeira além de Deus. Essa unicidade de Deus. Deus é único, Ein Od, e além dele nada mais existe de forma real, porque tudo depende essencialmente dele, nada tem autonomia, nada tem independência, nada tem vida própria, tudo depende constantemente, ininterruptamente da sua energia vital. Para que haja existência, portanto, a única existência real e absoluta é apenas e tão somente Deus. Esse é um assunto muito profundo que envolve conhecimento, não apenas especulação, mas tentar entender aquilo que é possível entender dentro da própria divindade. O assunto aqui tratado, com certeza, ele representa um preparativo breve para a chegada daquela era especial, da era messiânica, quando se diz que todos nós iremos nos tornar grandes sábios estudiosos e conhecedores dos assuntos, isso tudo na linguagem transcrevendo as palavras de Maimônides no final da sua obra. Então, grandes sábios e eruditos, conhecedores dos mistérios da Torá, dos assuntos mais ocultos, e vamos conseguir captar algo do conhecimento do Criador de acordo com a capacidade do ser humano, esgotando até o máximo da capacidade do ser humano, como está escrito no versículo profético, que Mala'ah ha'aretz de'at Hashem kamaim layam mechassim, quando a terra, porque a terra estará repleta de conhecimento a Deus, como as águas que cobrem o oceano. Então, esse estudo que versa sobre a divindade em si, um assunto muito profundo e elevado, como dissemos, fundamental para a nossa fé, com certeza já é uma amostra e um preparativo para essa grande era que está prestes a acontecer muito em breve. Então, agora iniciando o estudo do dia 4 de Sivan. Na apresentação ou folha de rosto do autor dessa segunda parte, Likutei Amarim Chelek Sheini. Esse livro, diz o Alter Rebbe, que é uma antologia de ensinamentos. Likutei Amarim, sempre na sua humildade, o Alter Rebbe sempre dizia que é apenas uma antologia, apenas uma coletânea de ensinamentos, como se nada tivesse de original, dele próprio, do autor. Então, sim, ele chama uma antologia, apenas que ele recolheu os ensinamentos, coletou, uma coletânea, mas de qualquer forma, essa é a parte 2, Melukat Mepis Sfarim Anikra Beshem Chinuch Katan. Essa parte 2 do Tânia é designada pelo nome Educação da Criança. Chinuch Katan. Pelo visto aqui não vão ser instruções pedagógicas ou etc., mas nós vamos perceber que todos nós somos crianças
em termos de conhecimento espiritual, em termos de entendimento de divindade, etc. E aqui, de certa forma, o Alter Rebbe nos trazendo esses ensinamentos, ele tem essa proposta de nos educar, nos orientar e nos encaminhar dentro desses conhecimentos profundos. De qualquer forma, ele chama essa parte da obra de Chinuch Katan, pela introdução que ele vai nos dar a seguir. A educação da criança. Mais uma vez ele nos diz aqui exemplo do que ele mencionou também na primeira parte. Melukat mipi sfarim mipi sofrim kdoshei elyon nishmatan Eden. Compilação de vários textos publicados e da sabedoria inédita de vários mestres de santidade excepcional. Já mencionamos isso na primeira parte também, cujas almas estão no céu. Meyusad al Parsha Rishonah shel Kriyat Shema. Nos diz o Alter Rebbe que essa parte 2 do Tânia é baseada no primeiro parágrafo do Shema, essencialmente nas duas primeiras linhas da nossa recitação diária do Shema, segundo a explicação do Zohar, segundo os ensinamentos que são transmitidos na obra mestra da Kabbalah, de autoria de Rabbi Shimon Bar Yochai, o Zohar HaKadosh, o sagrado Zohar. Então nós vamos ver agora a introdução do Alter Rebbe aos 12 capítulos do Shara Yichud Vaemunah, que isso ele chama de Chinuch Katan, e por isso baseado no versículo inicial de abertura dessa introdução, e também no miolo, no texto básico que ele vai nos transmitir. Mas de qualquer forma, ele vai nos falar, antes de iniciar, aqui nós estamos ainda prestes a iniciar a introdução. Antes de iniciar o capítulo 1, ele vai nos dizer que ele traz esses capítulos para Lehavin Me'at Mizer, para entender um pouco, pelo menos em pequena medida, Mashkatub Bezoar, aquilo que consta no Zohar, que o primeiro versículo da recitação do Shema, Shema Israel, chamado de Hudeilah, uma unificação a nível superior, enquanto que Baruch Shem Kevod, o segundo versículo intercalado no Shema, o Yichud Hatatá, uma unificação a nível inferior, conforme ele vai explicar mais adiante no texto. Mas antes disso, vamos à introdução do autor para essa parte do Tânia. As palavras do Rav Shneur Zalman, Chanoch lanar al pi darko, gam ki askin, lo yasur mimena. Ele inicia, ele abre com um versículo do rei Salomão no livro de Provérbios 22:6, que fala: educa a criança em seu próprio caminho, mesmo quando, e dessa forma, mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. Um conselho do rei Salomão, mais sábio dos homens, no livro de Provérbios. Educa a criança em seu próprio caminho, ao seu modo, o modo da criança. Dessa forma, mesmo quando ela envelhecer, quando ela crescer e até envelhecer, ela não se desviará dele, desse caminho que ela aprendeu na sua infância. Então, literalmente esse é o sentido do versículo, essa é a sua mensagem. Mas aqui desse versículo, quando a frase nos diz, educa a criança em seu próprio caminho, no caminho da criança, aparentemente isso já deixa subentendido que se trata aqui de um caminho infantil, de um caminho, de uma abordagem que é boa para uma criança que ainda não tem maturidade suficiente. E daí vai surgir a pergunta e a questão: se esse é um caminho muito básico e elementar, é um método que é bom e serve efetivo para crianças, porque não adianta querer iniciar com as crianças de uma forma muito elevada, que elas não estão capacitadas para isso, não vamos conseguir nada. Diz, temos que iniciar ao seu modo, no seu caminho. Mas se esse é um caminho básico elementar apenas para crianças, então qual a vantagem daquilo que diz o final do versículo, que mesmo quando ele envelhecer, ele não irá se desviar desse caminho? Se é um caminho básico para quem está engatinhando em termos espirituais, então que vantagem existe nisso? No que consiste essa vantagem? Que mesmo quando
ele, o indivíduo, envelhecer, ele não vai se desviar desse caminho. Pelo contrário, talvez se esperaria que quanto mais ele crescesse e amadurecesse, ele saísse, largasse esse caminho básico, elementar, e fosse buscar não aquele caminho que lhe apraz, que lhe agrada, o caminho dele, mas sim o caminho da verdade, o caminho ideal, mais correto, mais apropriado. Então essa é uma questão que vai surgir sobre esse versículo. E antes disso, o Alter Rebbe vai nos explicar que isso que fala o versículo Hanoch lanar al pi darko, educa o jovem, ou educa a criança em seu próprio caminho. Ele vai nos explicar que isso se refere a cultivar o amor a Deus na criança, no jovem. Como nós falamos, isso pode se referir também a uma criança não só em idade, mas também na sua iniciação espiritual. As palavras do Alter Rebbe, Hinei modat zot, que shorshei. Então, primeiro vem aquela questão que nós falamos, só repetindo a questão aqui no texto, Vehinei medirtiv al pi darko, mashma she'eina derech haemet la'amito, ve'im ken ma'im ha'aliuta, shegam ki yaskin lo yasur mimena. Então, uma vez que está escrito educa a criança em seu próprio caminho, entende-se que esse não é o caminho maduro, não é o caminho ainda ideal da verdade absoluta, mas uma via imperfeita, adequada às capacidades limitadas da criança. Então daí vem aquela pergunta que nós dissemos, sendo assim, que virtude há em mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele? Né? Que virtude e que vantagem há nisso, que ela fica apegada a esse caminho por toda a sua vida? Então começa a nos explicar o Alter Rebbe, primeiro dando uma introdução, né, que parece voltar para um outro assunto, depois ele vai voltar a essa questão. Hinei modat zot ki shorshei avodat Hashem visodotea hem dechilu urechimu. Nos diz, porém, isto é sabido, que as duas raízes e bases do serviço a Deus são o temor e o amor. Esses são os dois fundamentos, as duas bases, né, os dois alicerces para o serviço a Deus. Serviço a Deus envolve, seja o nosso pensamento, seja a nossa fala, seja a nossa ação, todas as expressões da nossa alma. E para que nós pensemos de forma adequada, para que nós falemos de forma correta, para que nós possamos agir da melhor maneira, é necessário aqui haver fundamentos, alicerces sólidos. E ele nos diz que os fundamentos, as raízes do serviço a Deus consistem no quê? No amor e no temor a Deus. Isso ele nos diz, é sabido que as duas raízes e bases do serviço a Deus são o temor e o amor. Ha'ira shoresh ve'yesod lesur merah ve'ahava leva'aseh tov ve'kiyum kol mitzvot aseh deoraita ve'drabanan kmo she'yitba'er bimkomam. Ele nos diz que o amor, começando, o temor é a raiz e base que motiva a pessoa para não transgredir nenhuma proibição, desviar-se do mal, nas palavras de Salmo 34:15, enquanto que o amor é aquilo que leva à obediência dos preceitos positivos, fazer o bem na linguagem dos Salmos, isto é, cumprimento de todos os mandamentos positivos, tanto bíblicos quanto rabínicos, como será explicado mais tarde no lugar apropriado. Vejam bem, como será explicado mais tarde no lugar apropriado. Na realidade, isso já nos foi explicado na parte 1 do Tânia, no Sefer Shebenonim, seja no capítulo 4, mais tarde no capítulo 41. Então, isso vai de acordo com aquilo que nós já mencionamos, que havia essa cogitação do Alter Rebbe originalmente quando ele escreveu o texto de colocar o Shara Yichud Ve'emunah, essa parte ainda como primeira parte, né? Por isso ele faz referência a algumas coisas como se fossem vir mais tarde, serem citadas depois, quando na realidade a gente já estudou, já aprendeu isso na primeira parte. Portanto, a decisão de colocar o Sefer Shebenonim como primeira parte veio depois que já estavam escritos ambos, o Sefer Shebenonim e o Shara Yichud Ve'emunah. E talvez até o Shara Yichud Ve'emunah foi escrito primeiro, depois, na hora da edição final, é que o Alter Rebbe decidiu
colocar o Sefer Shebenonim em primeiro lugar, mas mesmo assim ainda fica essa cogitação para nos demonstrar que há, para nos indicar que há não só uma lógica em dar prioridade e primazia a essa parte, mas existe também algo de essencial nisso que deve ser recordado, deve ser lembrado. De qualquer forma, nós vimos que o temor a Deus é aquilo que motiva e influi a pessoa para o cumprimento dos preceitos proibitivos para se abster de fazer o mal, enquanto que o amor é aquilo que incentiva a pessoa, o amor a Deus, aquilo que leva e motiva a pessoa ao cumprimento dos preceitos positivos, que ele faça as coisas e faça isso com sentimento, com entusiasmo, com vibração. E aqui ele nos traz um parênteses técnico, o mitzvah tachinuch gam ken b'mitzvot aseh, como shenidber be'orach haim, siman shimem gimel. Ele nos diz o mandamento de instruir a criança no cumprimento dos preceitos, porque na realidade uma criança abaixo de bar mitzvah, de bat mitzvah, abaixo de 12, 13 anos, meninas 12, meninos 13 anos, ela está isenta da obrigatoriedade do cumprimento dos preceitos. Porém, mesmo nessa idade, enquanto ela é criança, a partir de uma certa idade, quando ela já tem alguma compreensão, 6, 7 anos ou mais, há uma mitzvah de chinuch, de educação e treinamento da criança para o futuro cumprimento e observância das mitzvot. Isso recai sobre os pais. Ele nos diz que o mandamento de instruir a criança no cumprimento dos preceitos se aplica também a mandamentos positivos, ou seja, que pais, não apenas que eles devem abster as crianças, devem evitar com que as crianças transgridam proibições, mesmo que elas são ainda crianças, não é? Evitar que a criança não... É claro, não só que ele não dê para a criança algo que é proibitivo comer, que não é kasher, mas se ele vê a criança fazendo algo de errado no Shabbat, ou kasher, etc., procurar abstê-la disso, mesmo que ela ainda não tenha toda a obrigatoriedade. Mas não só abster-se das proibições, ele nos diz que esse preceito ele se aplica também a mandamentos positivos, como consta no Tur Shulchan Aruch, Orach Chaim, capítulo 343. Ou seja, uma criança, quando ela já sabe recitar as bênçãos, ou Birkat Hamazon, a bênção depois das refeições, etc., preceitos positivos, então pais já devem treiná-las e instruí-las nesse sentido. Uma vez que o amor a Deus é a base e fundamento de todos os preceitos positivos, portanto, aqui o Alter Rebbe ele está nos transmitindo também essa ideia. Se nós temos que educar e treinar as crianças, mesmo quando elas ainda não têm obrigatoriedade do cumprimento, observância das mitzvot, quando estão abaixo de bar bat mitzvah, mas se a gente deve orientar as crianças para cumprir as mitzvot, e não só se abster das proibições, mas cumprir os preceitos, de que forma se cumpre os preceitos? Nós vimos que a base e o fundamento da observância dos preceitos é o amor a Deus, do cumprimento dos preceitos positivos é o amor a Deus. Em outras palavras, nós devemos iniciar as crianças no amor a Deus, mesmo antes do seu bar mitzvah, quando elas estão ainda em idade de chinuch, de educação, ainda precocemente, antes da maioridade legal ou judaica, já devemos instruí-las, já devemos orientá-las e iniciá-las também no amor a Deus, para que isso motive a observância delas das mitzvot. Em seguida, o Alter Rebbe vai nos explicar que existem 2 níveis de Ahavat Hashem. Nós já vimos que há diversos níveis, não? Mas aqui ele nos fala de 2 níveis básicos e essenciais. Um desses níveis de amor a Deus está relacionado com o nível da criança, enquanto que o segundo é mais elevado. E não só mais elevado, bem mais elevado, como nós vamos ver. Então, daqui a gente já pode entender que aquilo que diz o versículo em Provérbios, Hanoch lanar al pi darko, educa a criança em seu próprio caminho, isso se refere a quê? Aquele tipo de amor a Deus. Educar significa prepará-lo para o cumprimento das mitzvot, ou preparar a criança para a observância dos preceitos. Para que haja observância adequada dos preceitos, é necessário que haja amor a Deus, que motive essa observância. Portanto, mesmo uma criança já deve ser treinada e educada, iniciada no amor a Deus. Mas que tipo de amor a Deus a gente deve instruir e cultivar na criança? Aquele tipo de amor
que é acessível ao seu nível, à sua capacidade. Mas nós vamos ver que esse tipo de amor, que teoricamente é o básico, elementar, vamos chamar de infantil, mas é aquilo que a criança pode captar, no final das contas, nesse amor existe uma virtude, uma qualidade que fica para sempre, que é bom que permaneça para sempre, a tal ponto que mesmo quando envelhecer, ele não vai se desviar desse caminho, desse amor, e nós vamos ver que existe uma vantagem nisso. Por enquanto ele nos diz que nesses dois níveis de amor que ele vai nos expor a seguir, existe aquele tipo de amor que é o amor da criança, que isso é como um treino, como uma educação ainda, porque educar de certa forma também é treinar, acostumar a criança a fazer as coisas boas e as coisas certas. Depois existe o segundo tipo de ahavá, de amor, que incide sobre a pessoa que já é, por assim dizer, maior de idade, ou depois dos 13 anos, quando se fala que a própria criança deixa de ser criança, ela já começa a ter um cérebro expandido, uma capacidade intelectual maior. E da mesma forma, ele nos diz que no serviço a Deus também existe, em consequência desses dois tipos de amores, também há dois tipos de serviço a Deus. Existe um tipo de serviço a Deus que nos livros espirituais é dito, ou seja, na prática pode estar se fazendo a mesma coisa, mas qual o nível e intensidade de emoção e sentimento envolvido? Então existe aquele tipo de amor que é chamado ainda Bibchinat Katnut, que é como um amor pequenininho, como se fosse um amor ainda de criança, como infantil. Então tem pessoas que o que conseguem despertar em termos de sentimentos de amor a Deus ainda é uma coisa muito, muito restrita. Existe aquele tipo de amor que é mais grandioso, que por isso é chamado então o serviço espiritual da pessoa, que ele serve com gadlut, com uma grandeza maior. De qualquer forma, vamos ver nas palavras do próprio Alter Rebbe, והנה באהבה כתיב בסוף פרשת עקב אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה לאהבה את השם בגומר, וצריך להבין איך שייך לשון עשייה גבי אהבה שבלב. No estilo de muitos discursos racídicos ou ensaios racídicos, etc. Às vezes no começo são lançadas muitas perguntas e depois no decorrer do texto as respostas vão surgindo. Então aqui mais uma pergunta, ele nos diz que sobre o preceito do amor a Deus, está escrito no fim da porção da Torá, porção Ekev em Deuteronômio. Então, na linguagem, na expressão bíblica em Deuteronômio 11:22, que eu, Deus, vos ordeno fazer. Fazer o quê? Amar a Deus, vosso Deus. Ele nos diz que algum esclarecimento é necessário. Por que se usa aí um verbo de ação, fazer? Isso que eu ordeno vocês fazer. Por que se usa, como se usa um verbo de ação em referência a uma emoção do coração, amar a Deus? Como a gente faz emoções? Como a gente faz acontecer sentimentos? O que significa isso? Por que a Torá utiliza esse verbo fazer aqui em relação ao amor a Deus? Está certo que o amor a Deus é uma mitzvah, mas aparentemente nas mitzvot práticas nós podemos dizer faça. Coloque tefilim. A pessoa pode fazer, não é? Colocar o tefilim no seu braço, na sua cabeça, ou colocar o tzitzit, o talit, ou o que for, o fazer tzedakah, dar caridade, porque isso são atos físicos que a pessoa realiza. Então aí podemos dizer que a pessoa, bem a ordem, o comando bíblico que nos diz, faça isso, faça. Mas aparentemente, como a Torá pode nos dizer, pode nos instruir a fazer um sentimento, como se fosse criar um sentimento, uma emoção, se tratando de sentimentos e emoções, isso tem que ser algo meio espontâneo, que está no íntimo da pessoa. Ou a pessoa tem, ou ela não tem. Se ela não tem, não dá para fazer nem para comprar feito. Não é? O que significa fazer um sentimento? Essa é a pergunta que ele lança. Então, mais uma pergunta que fica para nós, mas, por enquanto, o Alter Rebbe vai começar a nos explicar esses dois níveis de amor a Deus que ele mencionou, e a partir do entendimento desses dois níveis, dessas duas categorias de amor,
de amor a Deus que existem, então nós vamos chegar também ao esclarecimento, a elucidar essas questões, e nós vamos ver que sobre o segundo nível de amor, que nos vai ser explicado, lá sim se aplica a linguagem, a expressão fazer. Esse segundo tipo de amor é algo que, de alguma forma, nós vamos ver, temos acesso, podemos fazê-lo, podemos realizá-lo. Nós vamos ver como mais tarde. Voltando ao texto, העניין הוא דייש שני מיני אהבת השם. האחד יקלוט הנפש בטבעה אל בורא. Contudo, a explicação desse versículo do Deuteronômio é a seguinte. Há dois tipos de amor a Deus, como já introduzimos, e ele começa nos descrevendo o primeiro tipo, que é o mais elevado. É o chamado suspiro da alma, klota nefesh, por seu Criador. Alguém que está num nível espiritual muito elevado, como se a sua alma está suspirando, está almejando, ansiando ligar-se mais profundamente com o Criador, conectar-se mais intensamente com Ele, como se a alma está querendo até se desprender do corpo, sair do plano físico corpóreo, se desprender do mundo terrestre material, para ser absorvida na divindade. Então, esse é um estado de êxtase espiritual, de um transe espiritual muito elevado, chamado suspiro da alma nos livros místicos, Klota Nefesh. Ou seja, quando uma pessoa sente esse amor tão intenso a Deus por seu Criador, que é natural na alma, ele nos diz, isso na realidade, esse tipo de amor é natural na alma, só que na maioria das pessoas isso não se manifesta. Isso não vem à tona, porque há bloqueios, porque há cascas, camadas, crostas físicas, grosseiras, materialistas, que reprimem esse sentimento e não dão margem à sua manifestação. Mas, na realidade, esse sentimento é um sentimento intrínseco da alma, ou seja, que a alma quer se reconectar à sua própria fonte, à sua origem. A alma sente como a sua origem é Deus, e por isso ela sente uma atração muito intensa para a divindade. Ele nos diz que esse tipo de amor é natural na alma e não algo adquirido por meio de meditação. Ou seja, esse é um sentimento intrínseco forte e essencial que está presente na alma. Então, existem dois aspectos aqui. Primeiro, se diz que a pessoa não precisa meditar para cultivar esse sentimento. Mas na realidade aqui, o que ele está querendo nos dizer é algo até mais profundo que isso. Um sentimento tão profundo como esse, ele não pode ser obtido através de meditação. A pessoa meditando, refletindo, pensando, contemplando, ela pode chegar a muita coisa e despertar sentimentos sublimes, mas um sentimento tão forte e intenso como esse, que a alma sente divindade de uma forma tão profunda e sente essa atração por divindade querendo se incorporar na própria essência divina, então isso não é algo que vem em consequência ou derivado de meditação, porque isso é algo muito poderoso, muito forte. Ao mesmo tempo, é forte e poderoso, está intrinsecamente já embutido na alma. Então, ele nos diz que isso faz parte da natureza da alma, que ela possui, a alma possui esse amor ao Criador, a ponto de klota nefesh, a ponto de querer até se desprender do corpo, do mundo físico, e ser absorvida na essência divina. Então, um amor tão intenso como esse, isso não se faz, não pode ser feito, não pode ser produzido, não pode ser criado, elaborado, nem através de meditação, nem de reflexão, nem de contemplação, que seriam as formas de fazer, entre aspas, de fazer acontecer, de fazer surgir um sentimento, uma emoção. Mas ele nos diz, esse sentimento é tão profundo, tão intenso, tão elevado, que não está no alcance nosso fazê-lo, nem através de meditação, nem contemplação, nem estudo, nada. Mas, por outro lado, ele nos diz que esse sentimento já está presente dentro de nós. Ele está presente de forma natural na alma divina. Apenas o que é necessário, apenas entre aspas, o que é necessário é apenas revelar esse amor estrondoroso que existe na alma, na natureza da alma. Esse amor essencial que está presente nela, é necessário dar margem a ele, dar vazão, permitir que ele se manifeste, etc. Como se faz com que esse amor se manifeste?
né? Se ele já está presente, aparentemente deveria ser uma... Nós temos alma, então como consequência natural a gente já deveria sentir esse amor. Se esse amor está presente na alma, somos portadores dessa alma sagrada. Por que ele não se manifesta? O que e como fazemos para ele se manifestar? Já explicamos, ele não se manifesta porque há bloqueios, porque há interrupções, há ocultações. Então é necessário retirar esses bloqueios, é necessário eliminar essas interrupções, esses obstáculos. Quais são? Ele vai nos explicar qual é a forma de revelar esse amor. Então ele nos diz, esse amor intenso ao Criador, que é natural da alma, e não algo adquirido por meio de meditação. Ele nos diz, para ele ser revelado, quando ele se manifesta, כאשר תתגבר נפש השכלית על החומר ותשפילהו ותכניהו תחתיה, אזי תתלהב בשלהבת העולה מאליה. Ele nos diz, quando a alma intelectual, ou seja, quando o nosso intelecto prevalecer sobre a matéria, porque em geral nós temos o nosso lado físico e corpóreo, que isso até um animal também tem, não é? E depois, além disso, nós somos dotados de intelecto, mas nós temos tendências físicas, nós temos inclinações corpóreas, nós temos instintos, reações, vontades, desejos, paixões, etc., que se não houver o filtro do intelecto, Deus nos livre, a pessoa pode chegar muito longe e fazer bobagens, né? Se ele se deixar levar apenas pela atração física, ou pela paixão corpórea, ou pelas vontades e desejos do seu ego, ele nos diz, somente quando prevalecer o intelecto sobre a matéria, rebaixando-a, subordinando-a abaixo de si, ou seja, que o corpóreo, físico, material estejam subjugados, pelo menos ao intelecto, que a pessoa pense e saiba, não, o que é o principal na vida, o que é o essencial, etc. E se aprofunde nesse trabalho, a pessoa tem que trabalhar sobre si para isso. Então isso não é algo fácil e simples, mas apenas quando uma pessoa consegue isso, azai titlahev vetitlahet beshalhevet haolam elea. Então a pessoa irá se entusiasmar, se empolgar, e vai fazer despertar dentro de si essa chama ardente de amor a Deus, que é aquele amor essencial que está presente na sua alma, esse amor que deseja que a alma se reintegre com a sua fonte e raiz. Então, traduzindo as palavras do Alter Rebbe, aqui ele está nos explicando o primeiro tipo de amor, e ele nos diz que ele é gerado quando a alma, ou seja, nós falamos que tem que ser retirados os bloqueios, as interrupções, né? Como isso ocorre quando a alma intelectual, ou seja, o intelecto da pessoa supera a percepção e o fascínio dos sentidos físicos. Muitas vezes nós ficamos deslumbrados apenas com os prazeres físicos e as ambições materiais. Mas para isso a gente precisa recorrer à chamada alma intelectual, que é o nosso intelecto. Então, quando ele supera a percepção e o fascínio dos sentidos físicos, dominando e subjugando o encanto que eles exercem, e a pessoa, aqui ele está falando da alma intelectual, ele nos diz que aqui ainda nem é tanto necessário espiritualidade ou alma divina para a pessoa saber que tudo na vida não é só o físico, o corpóreo, o material, etc. Ele nos diz aqui é necessário o intelecto, chamada alma intelectual. Então, através da alma intelectual, ele supera a percepção e o fascínio dos sentidos físicos, dominando e subjugando o encanto que eles exercem. Usando o seu intelecto, ele percebe que tudo isso é volátil, tudo isso não é o essencial na vida, não é o principal. Em consequência disso, quando a pessoa se elevar, quando a pessoa trabalhar sobre si, tirando esses bloqueios e sobrepujando o espírito, a matéria, etc. Então,
Daí ele vai tirar os obstáculos do caminho e a alma se acenderá como uma paixão ardente, uma chama que sobe por si só, na linguagem talmúdica, e se alegrará e se regozijará com Deus, seu Criador, e se deleitará com Deus com prazer extraordinário. Né? Então ele nos diz que quando a pessoa consegue subjugar a matéria, aqui nós vemos aquilo que é trazido muito nos livros, que no coração ou no íntimo da pessoa não cabem as duas coisas, principalmente duas coisas antagônicas. Se a pessoa estiver imersa só nos assuntos físicos e materiais, não haverá lugar para a espiritualidade, para a elevação, para a divindade dentro de si. Então, primeiro a pessoa precisa se esvaziar desse lado físico material. Aqui não estamos falando da pessoa deixar de comer ou deixar de viver na sociedade, mas a pessoa tem que subjugar saber o que é secundário e o que é principal, subjugar e subordinar esse lado físico. E esse lado físico envolve não só prazeres físicos materiais, mas também o ego da pessoa. Isso vai dar vazão para a manifestação da sua espiritualidade, o potencial da sua alma, esse amor intrínseco elevado que a alma possui. Ele vai poder vir à tona e se manifestar. Então ele vai arder como uma chama que se eleva por si só. Então, como nós falamos, aí não vai ser necessário nem meditação, nem reflexão para despertar, para criar ou para cultivar esse amor, porque esse amor já está lá. Tem que se tirar só os bloqueios e os obstáculos, não é? Esse amor já é intrínseco, é natural da própria alma, apenas que o materialismo do mundo, o lado físico, corpóreo da pessoa, encobre sobre esse amor, sobre sua espiritualidade. Então a pessoa tem que descascar isso, retirar esses encobrimentos para que eles deixem de ocultar. Então vem à tona esse amor com toda a força e toda a intensidade, ele se manifesta. E nesse instante, como ele diz, Vetagel vetismach ba'Hashem osea vetitaneg al Hashem tanug nifla. Então, como ele nos diz, nesse momento ele se deleitará com Deus, com prazer extraordinário. Esse amor, a alma sabe muito bem das coisas, e não é só algo intuitivo, ela sabe que a fonte da vida, e na verdade de todos os prazeres, é a divindade, e que o prazer da espiritualidade, o prazer da conexão com o divino, não só que vale mais do que todos os prazeres mundanos, físicos, terrestres, materiais, é outra dimensão, outra coisa. Ele nos diz alguém que sente e vivencia esse amor a Deus. Então essa pessoa também ele se deleitará com Deus, isso trará a ela imenso prazer, com um prazer extraordinário, um prazer incalculável, incomparável a todos os prazeres terrestres que nós conhecemos, todos os prazeres mundanos. Então esse tipo de amor é um amor não só muito intenso, mas muito elevado, e que também envolve uma grande alegria da proximidade, da conexão com Deus, né? E também um prazer, um regozijo imenso. Isso é uma coisa sublime, elevadíssima. Por isso nos diz o Alter Rebbe, será que isso é para qualquer um? Não é tão simples. Por mais que todos nós temos esse potencial na nossa alma. הזוכים למעלת והזוכים למעלת אהבה רבה זו הם הנקראים צדיקים, כדכתיב שמחו צדיקים בהשם. Os que têm o mérito de atingir esse nível de grande amor, que ele chama aqui um amor grandioso, um grande amor, são os chamados tzadikim, não só justos, pessoas elevadas, pessoas altamente espiritualizadas, etc. Como está escrito, nos diz assim, diz o versículo, os tzadikim se alegram com Deus, Salmos 97, 12. Então, os tzadikim, de fato, se alegram com Deus, ou seja, por que eles se alegram? Porque eles captam esse prazer que é derivado desse amor intenso. Mas quem consegue trazer à tona e revelar esse amor intenso? Essas pessoas que trabalharam sobre si, que retiraram os encobrimentos corpóreos, os obstáculos terrestres, a obsessão pelo mundo materialista e assim por diante, e conseguiram dar vazão à sua espiritualidade. Isso exige muito trabalho. Só trabalhar sobre si, isso é o que fazem os chamados tzadikim. Então, nos tzadikim está presente esse grande amor, esse primeiro tipo de amor que ele nos descreve aqui. Esse amor vem com intensa alegria e deleite e prazer em Deus. Em termos realistas, já nos esclarece o Alter Rebbe, na sequência, Achlok Kol Adam,
זוכה לזה, כי לזה צריך זיכוך החומר במאוד מאוד, וגם תורה ומעשים טובים הרבה, לזכות לנשמה עליונה שלמעלה ממדרגת רוח ונפש, como שכתוב בראשית חוכמה, שער אהבה. Nos esclarece o Alter Rebbe, porém, nem todos têm o mérito de alcançar esse amor do tzadik. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele requer refinamento extremo dos sentidos físicos, que, como já explicamos, que bloqueiam tal sentimento de amor. Então, uma pessoa tem que trabalhar muito sobre si, mas o problema é que nós estamos muito apegados ao físico, ao corpóreo, ao material, ao nosso ego, etc. E não é fácil se desprender de tudo isso, realisticamente falando. Então, por isso ele nos diz, porque não são todas as pessoas que conseguem trazer à tona e manifestar esse amor, porque ele exige um refinamento extremo dos sentidos físicos e também muita Torá e boas ações. A pessoa tem que estudar muita Torá, cumprir muitas mitzvot, realizar muito boas ações que trazem energia divina sublime à consciência. E somente dessa forma, quando ele retirar os obstáculos de ordem física, corpórea e material, e quando ele cultivar muita Torá, mitzvot, boas ações, somente então, para que ele se mereça chegar à consciência mais elevada da Neshama. Somente então uma pessoa que está desenvolvendo, trabalhando sobre si de tal maneira, seja se afastando do mal, retirando os seus vínculos, agarras, ao materialismo, ao corpóreo, somente ao físico, etc. Ele vai fazer tudo isso no que é necessário, vital, mas sem colocar isso como algo prioritário na sua vida. E por outro lado, ao mesmo tempo, ele vai estar cultivando Torá, mitzvot, boas ações, etc. Então ele nos diz, através disso, ele vai chegar, vai despertar, vai chegar à consciência mais elevada da Neshama. Nós já vimos que existem 3 níveis básicos de espiritualidade na alma, e eles são chamados pelos nomes de baixo para cima, em importância e em potencial, Nefesh, Ruach e Neshama. Dos 3 que se fazem presentes, podem se fazer presentes na pessoa, existem 2 níveis transcendentais mais elevados, mas não é o caso agora. Desses 3 níveis básicos, o mais elevado de todos é Neshama. Então, se diz uma pessoa que trabalhou sobre si como tzadik, ele consegue trazer à tona, ele consegue fazer com que se manifeste, mereça chegar à consciência mais elevada da Neshama, a qual está acima dos níveis mais baixos de consciência de Ruach e Nefesh. A maioria das outras pessoas tem presente de si na espiritualidade apenas ou o nível básico elementar Nefesh, ou um nível acima disso Ruach. Os tzadikim chegam a revelar e manifestar dentro de si o potencial de Neshama, do nível mais elevado. Conforme explicado no livro, na obra mística Reshit Chokhmah, no portal de amor, lá ele explica que o amor mais elevado deve vir da consciência da Neshama. Então aqui ele nos explicou esse primeiro tipo de amor, o grande amor, um amor grandioso, mas que ele se faz presente quem permite que ele se manifeste, que são na prática os tzadikim, e que para isso, para ele se manifestar e se revelar, é necessário a pessoa trabalhar sobre si, a pessoa retirar os bloqueios e impedimentos da espiritualidade e cultivar a espiritualidade. No momento que ela tirou os obstáculos, esse amor vai se manifestar naturalmente, instantaneamente, espontaneamente, porque ele é intrínseco, natural da alma. Mas para isso é necessário esse trabalho espiritual de alto nível. E não é todo mundo que consegue realizar isso. A partir de agora, o Alter Rebbe começa a nos explicar o segundo tipo de amor, que está abaixo desse inicial que mencionamos. והשני תהיה אהבה שכל אדם יוכל להגיע אליה כשיתבונן היטב מעומקא דליבה בדברים המעוררים את האהבה להשם בלב כל ישראל. No que consiste esse segundo tipo de amor a Deus? Diz o Alter Rebbe, um amor que todos podem alcançar. Esse não é só acessível à propriedade dos tzadikim, esse, o segundo que ele vai descrever agora, todos podem alcançar. Ou
O segundo tipo de amor virá infalivelmente quando a pessoa meditar bem. Esse depende de meditação, de reflexão, mas você pode escolher no que você quer pensar, onde concentrar o seu pensamento. Então ele nos diz que esse amor vai surgir infalivelmente quando a pessoa meditar bem nas profundezas do seu coração. Tem que meditar, e tem que meditar bem, e de forma profunda, envolvendo os seus sentimentos nas profundezas do seu coração, sobre ideias que despertam o amor a Deus no coração de todo judeu. Então, quando a pessoa meditar nesses assuntos que despertam o amor, ele nos diz que todo Yehudi pode fazer com que esse tipo de amor que ele vai nos explicar agora se manifeste. Então, esse depende da pessoa, da própria pessoa, portanto, também está ao alcance dela. Depende da meditação da pessoa, da concentração da pessoa, onde a pessoa vai concentrar o seu pensamento. E ele começa a nos explicar. Hen derech klal. כי הוא חיינו ממש, וכאשר האדם אוהב את נפשו וחייו, כן יאהב את השם, כאשר יתבונן וישים את ליבו, כי השם הוא נפשו האמיתית וחייו ממש, כמו שכתוב בזוהר על פסוק, נפשי הביתיך וגומר. Então, nos diz o Alter Rebbe que a pessoa pode usar a meditação geral que aprendemos acima, porque aqui ele vai nos dar uma meditação geral e depois uma meditação específica. Ele começa nos falando da meditação geral, na verdade, ele não menciona isso aqui explicitamente, mas essa meditação nós já aprendemos na primeira parte do Tânia, capítulo 44. Então, ele nos diz que a pessoa pode utilizar essa meditação geral, que Deus é literalmente nossa vida. Nós já vimos isso, como falamos na primeira parte. E eu atentar para quanto ama sua alma e sua vida. Quando a pessoa se conscientizar, o quanto, sabe, o que é mais forte que o amor próprio? O quanto a pessoa ama a si mesma, ama a sua alma, ama a sua vida, quer viver. Né? Quando a pessoa atentar sobre isso, ela virá a amar a Deus. Como? Refletindo e considerando seriamente que Deus é de fato sua alma e sua verdadeira vida. Eu quero preservar minha alma, eu quero preservar minha vida, mas afinal de contas, quem é minha alma, o que é minha vida, é Deus. Portanto, assim como eu amo e prezo tanto minha alma e minha vida, eu devo amar e devo prezar a Deus, porque Ele é minha alma, Ele é minha fonte de vida. Né? E ele nos diz, isso já foi mencionado, a gente já mencionou isso na primeira parte do Tânia, né? Ele não menciona aqui isso que já foi mencionado, mas nós estamos dizendo que no Tânia, no capítulo 44, ele nos trouxe que essa meditação baseia-se no comentário do Zohar sobre o versículo Minha alma desejei-te de noite. E nós já explicamos, naquela ocasião, quando estudamos o capítulo 44, nós explicamos isso. O que significa isso? Ou seja, ele nos diz que uma vez que a pessoa perceba que nossa vida é divindade, é proveniente e derivada da divindade de Deus, portanto, a nossa verdadeira alma, Deus é a alma que nos vivificante, que nos dá a energia vital, que nos faz viver aqui nesse mundo, assim como nós apreciamos nossa vida e estamos apegados de todas as formas à nossa vida. A pessoa refletindo sobre isso, que na verdade nossa vida, nossa fonte de vida é Deus, então isso deve despertar nele um intenso amor a Deus. Isso é o que o Zohar falou sobre o versículo Minha alma desejei-te de noite. O que significa? Nós explicamos naquela ocasião. Por que não está escrito que minha alma desejou a Deus? O Zohar explica que significa minha alma, desejei-te de noite. Minha alma se refere a Deus. Quando a pessoa percebe e toma consciência de que Deus é minha alma, então desejei-te, isso me faz desejá-lo, amá-lo, apreciá-lo, assim como eu aprecio, amo a minha própria vida. Isso nós explicamos detalhadamente, extensamente, na primeira parte do Tânia, no capítulo 44, como nós dissemos. Então, assim como uma pessoa que está enfraquecida, ou está debilitada, ou está faminta, ela quer recuperar a sua vitalidade, ela quer viver, quer sobreviver, está apegada à vida, da mesma forma a gente tem que ter essa vontade, esse amor, de querer essa proximidade a Deus, quando a gente reflete e percebe que Deus é a fonte da nossa vida, da nossa existência.
Então essa é a meditação geral, que a pessoa pode refletir e deve refletir para criar esse amor, cultivar esse amor dentro de si. Esse segundo amor que ele está nos explicando agora, que é derivado da meditação. E agora ele vai nos dizer de forma mais detalhada no que consiste, e até agora ele falou de forma geral. Agora de forma mais detalhada, והן דרך פרט, שכשיבין וישכיל בגדולתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דרך פרטית, כאשר יוכל שאת בשכלו ומה שלמעלה משכלו. Então ele nos diz que a pessoa também pode praticar a meditação detalhada, e essa meditação detalhada também nos foi explicada na primeira parte do Tânia, dos capítulos 46 até 49. Ela consiste no quê? Resumidamente aqui, refletir e ponderar minuciosamente sobre a grandeza do Santíssimo Bendito seja, o Rei e Rei dos Reis, empregando toda a capacidade da sua mente, que a pessoa use todo o potencial da sua mente, e também transcendendo o seu intelecto, ao perceber suas limitações. Existe aquilo que a pessoa entende com sua mente, e existe aquilo que a pessoa entende que ela não pode entender. A pessoa percebe que isso é algo suprarracional, que está acima da capacidade da sua mente, é algo ligado ao infinito, ao intelecto, mas também é uma forma de apreender, de captar algo. Ele nos diz, quando a pessoa meditar de forma mais minuciosa sobre a grandeza de Deus, em tudo aquilo que ela é capaz de meditar e etc., conforme comporta o seu intelecto, depois que a pessoa estiver consciente da grandeza de Deus, ela segue a sua meditação, ela prossegue meditando, ואחר כך התבונן באהבת השם הגדולה ונפלאה אלינו, לרד למצרים ערוות הארץ, להוציא נשמותינו מכור הברזל, שהוא הסטרא אחרא רחמנא ליצלן, לקרבנו אליו ולדווקא בשמו ממש, והוא ושמו אחד. Depois que a pessoa meditou sobre a grandeza de Deus, que ela vá também contemplar no amor grande e maravilhoso que Deus nos tem demonstrado. Deus, apesar e com toda a sua grandeza, Ele se interessa por nós e desce até nós o amor grande e maravilhoso que Deus nos tem demonstrado ao longo da história, em como, apesar da sua grandeza, Ele se rebaixou e desceu ao Egito, que é chamado na Bíblia em Gênesis 42:9 a depravação da terra, o lugar mais imoral. Ele desceu para tirar nossas almas do cadinho de ferro, que é uma expressão usada em Deuteronômio 4:20, e que isso simbolicamente faz alusão a Sitra Achra, ao lado oposto à santidade. Deus nos guarde, Deus nos proteja. Ou seja, que nós estávamos imersos na Sitra Achra, no outro lado, no campo oposto a Kedushá, a santidade, no lugar mais depravado da terra, do mundo, e Deus, na sua bondade, desce até nós naquele estado, naquela situação, naquela sarjeta espiritual que a gente se encontrava. Deus desce até nós, por assim dizer, nos estende a mão, nos faz milagres e maravilhas e produz o êxodo, a redenção, a saída do Egito. E por que Ele faz tudo isso? A fim de nos aproximar dEle por meio da entrega da Torá, permitindo que nos liguemos literalmente à Torá. Ou seja, depois da saída do Egito, que o objetivo não era apenas a libertação física, mas chegar a algo também mais elevado em termos espirituais. Por isso, 7 semanas depois do Êxodo, nós chegamos no Monte Sinai para receber a Torá. Se diz que através da Torá nós nos ligamos a Deus. Através disso que nós nos liguemos literalmente à Torá, uma vez que nós sabemos, é sabido que, sendo que cada palavra dela, da Torá, é seu nome, é um nome divino. E assim, então, quando nós lemos, estudamos a Torá, quando nós nos unificamos com a Torá, nós estamos unificados com o nome de Deus. E é sabido, e assim nos ligamos a Ele, que por tabela, dessa forma, nós estamos ligados a Ele mesmo. Pois Deus e seu nome são uma coisa só. Deus e seu nome são uma coisa só. Se toda a Torá são nomes de Deus, quando nós nos ligamos à Torá, estamos ligados ao nome de Deus, estamos ligados ao próprio Deus, a essência divina. Por isso ele nos diz, e
isso ocorreu, ou seja, Deus deixou, com toda a sua grandeza, Ele deixa as alturas celestiais para vir tratar de nós naquele estado degradante que estávamos no lugar mais depravado da terra, e Ele nos retira de lá e nos aproxima do Monte Sinai e nos faz receber a Torá, para que possamos nos vincular ao seu nome, a sua essência, a ele próprio. Dehainu, em outras palavras, Shiromemanu mitachlit ashiflut ve'atumah letachlit akdusha ugdulato itbarach shein laketz ve'tachlit. O que significa, então, em outras palavras, que ele nos elevou da mais absoluta depravação e impureza. Nós estávamos no nível mais baixo e inferior possível, e de lá Deus nos elevou até o mais elevado, até o mais alto, para a sua mais absoluta santidade e grandeza, que não tem fim nem limite. E quem estudou já a primeira parte do Tânia vai se lembrar desses capítulos 46 até 49, que essa era a meditação sugerida nesses capítulos para despertar, estimular a manifestação ou a criação, cultivar o amor a Deus dentro de nós através da meditação. Então ele nos diz que como fruto dessa meditação, como consequência dela, Azai, como já estudamos na primeira parte, Azai kemaim apanim lepanim, titorer ahava belev kol maskil, ומתבונן בעניין זה בעומקא דליבה, לאהוב את השם אהבה עזה ולדבוק בו בלב ונפש, כמו שהתבאר במקומה באריכות. Então, baseado no versículo em Provérbios do rei Salomão 27:19, como na água o rosto reflete o rosto, existe o efeito espelho, e nós vimos isso, o efeito de reciprocidade, quando uma pessoa sente todo o amor e carinho que é dirigido para ela, e muito mais quando esse amor vem de alguém tão elevado, então a pessoa se sente impelida, obrigatoriamente isso desperta de forma recíproca um estímulo de amor, a pessoa se sente impelida a retribuir esse amor. Da mesma forma ele nos diz, quando a pessoa refletir no grande amor que Deus tem por nós, então como na água o rosto reflete o rosto, o amor a Deus será despertado no coração de todo indivíduo pensante que se demora nessa meditação detalhada. Ou seja, aqui não é passar, pensar 30 segundos sobre o assunto, ele diz não, de fato aqui se exige um pensamento que a pessoa se demore, se prenda nesse pensamento, nessa meditação detalhada com minúcias, mas quando a pessoa se fixar nisso, se concentrar nisso, nas profundezas do seu coração, ele nos diz como consequência, isso levará a amar intensamente a Deus, isso vai levar a pessoa a amar intensamente a Deus e ligar-se a Ele com coração e alma, como será explicado extensamente no lugar apropriado, e como nós já falamos, isso já foi explicado na primeira parte do Tânia. Quer dizer, isso era essa citação como a priori de algo que eventualmente será mencionado mais tarde, ainda do momento em que o Alter Rebbe ainda considerava colocar o Shara Yichud, que estamos estudando agora, como primeira parte do livro. Mas como nós já falamos, isso já foi explicado entre os capítulos 46 e 49 do Sefer Shel Beinonim. Esse amor que vem, o chamado amor recíproco, que vem em função da meditação da pessoa, quando a pessoa se concentra, fixa o foco da sua mente nessas ideias, na grandeza de Deus, como Deus sai da sua grandeza, apesar de toda a sua grandeza, ele desce até nós, na nossa situação rebaixada, inferior, e nos tira desse lado baixo espiritual que nós nos encontramos. Então, tudo isso desperta na pessoa, inevitavelmente ou naturalmente isso vai despertar na pessoa um sentimento recíproco de amor a Deus. E nisso consiste o segundo tipo de amor, que esse sim é feito, dá para fazê-lo. Como fazemos? Através de meditação, através de reflexão, através de pensamento. Estamos no meio da introdução do Alter Rebbe para a segunda parte do Tânia, denominada Chinuch Katan, a educação da criança, quando ele estava nos explicando dois tipos de amores a Deus, dois tipos de amor a Deus que existem. Primeiro é mais
relacionado com tzadikim, não acessível a todos e também não é algo que depende, que podemos criar ou cultivar através do nosso pensamento, da nossa meditação. Isso exige da pessoa muito esforço e empenho espiritual, se desvinculando do plano físico terrestre, se desligando do materialismo, cultivando muito sua espiritualidade, se elevando, e então ele vai fazer com que aflore aquilo que já há de forma natural na sua alma, de maneira intrínseca, esse amor intenso e essa sede de reencontrar-se com sua fonte de origem, de incorporar-se na essência da divindade. Mas como nós falamos, isso é algo vivenciado mais pelos tzadikim. Já o segundo tipo de amor que ele descreveu é aquele amor que vem como resultado da meditação, da contemplação. Isso sim é algo que depende da pessoa. A pessoa escolher meditar, onde fixar o seu pensamento, onde focar as suas ideias. Conforme ele nos explicou, e se referindo a alguns tipos de meditação que ele já mencionou na primeira parte do Tânia, quando a pessoa fixar o seu pensamento no conceito da grandeza de Deus, primeiro como Deus é a sua própria vida, a sua própria alma, depois sobre a grandeza de Deus e como Deus faz tantas bondades conosco, que do seu lugar grandioso, por assim chamar, por assim dizer, ele desce até nós, nos estende a mão, nos retira do Egito, e nos concede a Torá, para através disso podermos se unificar com o seu nome, e ele e o seu nome são uma coisa só. Através da Torá nós nos unificamos com a essência de Deus. Quando a pessoa refletir em tudo isso, isso vai despertar nela um sentimento de reciprocidade, um amor recíproco a Deus, e um desejo intenso de expressar esse amor unindo-se a Ele. E esse tipo de amor, nós vimos que isso sim é algo acessível a cada um de nós. Cada um pode escolher onde fixar o seu pensamento, no que refletir, no que meditar, e de acordo com a intensidade da sua meditação, assim também vai ser a força do sentimento que ele vai gerar, vai cultivar. E esse tipo de sentimento sim é algo que a pessoa pode fazer, por assim dizer, pode criar dentro de si, estabelecer no seu coração. Continuando nas palavras do Alter Rebbe, descrevendo esse segundo sentimento, baseado naquilo que já explicamos na primeira parte do Tânia, o amor recíproco, etc., ele especifica isso de forma mais minuciosa e detalhada. והנה עניין אהבה זו רצה משה רבינו עליו השלום ליטה בלב כל ישראל. בפרשה ואתה ישראל וגומר בפסוק הן להשם אלוקיך שמאי וגומר רק באבותיך חשב וגומר ומלתם וגומר ב70 נפש וגומר ואהבת וגומר. Traduzindo, nos diz o Alter Rebbe que Moisés, Moshe Rabbeinu, tinha a intenção de plantar no coração de todo Israel esse segundo caminho, que esse não é só para tzadikim, esse é mais acessível a cada um que queira refletir, meditar na grandeza de Deus, na atuação divina para conosco, na bondade de Deus para nós. Então, esse segundo caminho do pensamento meditativo que conduz para o amor, isso Moshe Rabbeinu, Moisés tinha a intenção de plantar no coração de todo Israel. No trecho que começa com o versículo, isso está em Deuteronômio 10, 12, no capítulo 10, versículo 12, na verdade vai se estender por mais de um capítulo, terminando só no capítulo 11, versículo 22, e na realidade, quem observar os versículos vai ver que há lá uma sequência que indica exatamente esse tipo de meditação que ele está sugerindo agora, meditar e refletir na grandeza de Deus, depois na bondade divina, que Ele desce até nós, todos os favores e benefícios que Ele nos proporciona, nos trazendo até Ele, nos entregando a Torá, possibilitando a gente se unificar com Ele, como Ele vai explicar em seguida. Então o versículo começa dizendo agora, ó Israel, o que é que Deus, teu Deus, pede de ti? Somente que temas a Deus e o ames. Moisés nos ensinou a meditação descrita acima, aquilo que nós descrevemos na sessão anterior e que está explicado com mais detalhes na primeira parte do Tânia, nos seguintes versículos. Ele nos chama a essa meditação, descrevendo qual o tipo de meditação, no que a gente deve prestar atenção e se concentrar. Veja, observe os céus e os céus além dos céus, a terra e tudo que há nela pertencem a Deus, teu Deus.
E saiba, seja, Deus é grandioso, o Criador, o regente de todo o universo, mas Deus desejou somente teus antepassados para os amar, e escolheu sua descendência depois deles, quem são vós, vocês, dentre todos os povos como hoje. Por isso, e circuncidarei o prepúcio de vosso coração, e não mais endurecerei vossa cerviz. Ou seja, em consideração a isso, quando a pessoa refletir e se conscientizar na grande aproximação de Deus, da grande proximidade de Deus para nós, toda demonstração de amor, carinho especial, então isso também deve levar a pessoa a trabalhar sobre si, a elevar sua espiritualidade na linguagem bíblica, circuncidar o prepúcio do seu coração, tirar as crostas e camadas grosseiras que envolvem e insensibilizam o nosso coração para a espiritualidade, e não mais endurecerei vossa cerviz, na linguagem bíblica. Continuando com os versículos, quando ele nos diz, teus antepassados desceram ao Egito, ele nos recorda todas as maravilhas, todas as bondades divinas para conosco, para nossos antepassados. Quando nós descemos ao Egito na época do patriarca Jacó, eles desceram ao Egito com 70 pessoas. Eram 70 almas, 70 pessoas. E agora Deus, teu Deus, te fez numeroso como as estrelas dos céus. Deus propiciou essa multiplicação do povo em termos até milagrosos. Por isso ele nos diz, como meditando em tudo isso, refletindo em tudo isso, como ele fala mais adiante, amarás a Deus, teu Deus, isso, toda essa meditação deve te levar ao amor a Deus. Portanto, Moisés conclui suas palavras sobre esse amor com um verbo de ação que eu vos ordeno fazer. Então ele nos fala exatamente toda essa meditação que está descrita nos diversos versículos, na sequência dos versículos bíblicos, é aquilo que é sugerido, aquilo que está aqui, o Alter Rebbe nos explicando no Tânia de forma mais específica, tudo aquilo que é o conteúdo dessa porção da Torá Parshat Ekev. Como Moshe, Moshe está ensinando para todos nós, ele está nos chamando a atenção sobre os temas que nós devemos focar, no que devemos concentrar a nossa mente para despertar e trazer à tona esse sentimento recíproco de amor a Deus. Por isso ele nos diz, uma vez que está ao alcance da pessoa meditar e refletir sobre isso. Em outras palavras, esse é um sentimento que a pessoa pode fazer, pode criar dentro de si, pode estimular, trazer à tona, através do quê? Da meditação, através do seu pensamento, da sua concentração, em contraste com o primeiro amor que ele descreveu anteriormente, que esse amor, nós dissemos, não se aplica aqui o verbo fazer, porque não depende do pensamento ou da concentração, mesmo que a pessoa medite de forma extensa e profunda na grandeza de Deus, etc. Mas como nós falamos, aquele não é um sentimento que a pessoa cria e cultiva dentro de si. Por outro lado, nós dissemos até paradoxalmente que esse sentimento elevado, o primeiro, já existe dentro da pessoa. Mas a grande dificuldade é trazê-lo à tona, fazê-lo manifestar. E isso depende de retirar todos os bloqueios, obstáculos, como a gente já mencionou anteriormente. Mas o primeiro sentimento não é algo que a pessoa cria, cultiva, faz. Diferente disso, porque é algo que já está presente na alma, diferente disso é esse sentimento que ele está explicando agora, esse segundo tipo de amor, aquilo que Moshe Rabbeinu nos sugere na Torá, nesses capítulos, nessa sequência de versículos. ולכן סיים דבריו על אהבה זו אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, שהיא אהבה עשויה בלב על ידי הבינה והדעת בדברים המעוררים את האהבה. Então, portanto, Moisés conclui suas palavras sobre esse amor, o segundo, com o verbo de ação, que eu vos ordeno fazer, porque, pois se trata de um amor que é possível, é factível na prática ter no coração, é factível, nós podemos fazer, nós podemos estabelecer, instalar no nosso coração esse amor, esse sentimento. Como? Por meio da meditação com biná,
que seria cognição, e dat, reconhecimento, sobre ideias que despertam o amor, tais como as meditações que ele nos mencionou anteriormente, na sessão anterior, tanto a meditação geral sobre a grandeza de Deus, etc., e a detalhada, que foram expostas acima. Então ele nos diz que isso ele vai nos falar agora, uma vez que esse tipo de amor é algo factível, que nós podemos fazer, nós podemos criar, cultivar, despertar, estimular dentro de nós, no nosso coração, derivado do nosso pensamento, através da nossa meditação, através da nossa contemplação, por meio da nossa reflexão. Por isso, o versículo bíblico diz sobre esse amor, Asher Anochi metzaveh etchem la'asotah. Então ele nos fala nos versículos acima, antes dessa passagem que nós mencionamos do Deuteronômio, nos versículos anteriores, Moisés esclareceu como se põe em prática o que fora ordenado anteriormente. Na verdade, Moisés está se referindo a algo que consta em capítulos anteriores, também no Deuteronômio 6:6, quando lá foi dito, quando a Torá nos fala: e estas palavras que eu te ordeno hoje, Deus fala, essas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre teu coração. Isso é na leitura do Shema, que nós falamos logo depois do versículo que diz: e amarás a Deus. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre teu coração, visto que por meio disso você virá amar a Deus. Ou seja, logo 5 capítulos antes no Deuteronômio, quando a Torá nos ordena amar a Deus, logo em seguida vem esse versículo que nos diz: e essas palavras que eu te ordeno estarão sobre o teu coração, como nos dizendo, como nos falando, nos instruindo qual é a forma de chegar ao amor a Deus. Como nós podemos cumprir com esse preceito de amar a Deus? Através de estas palavras estarem no nosso coração, ou seja, quando nós meditarmos sobre as palavras da Torá, que incluem o conceito da grandeza de Deus, quando nós embutirmos, inculcarmos isso nos nossos corações, através disso nós vamos despertar, criar, cultivar o amor a Deus dentro de nós. Isso que nos fala o Alter Rebbe, que na realidade toda essa explicação da Torá nos capítulos seguintes está se referindo a um preceito que já nos foi ordenado anteriormente. ועל זה ציווה כבר תחילה והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך כדי שעל ידי זה תבוא לאהבה את השם כי דית בספרי על פסוק זה. Ele nos fala nos versículos acima, Moisés esclareceu como se põe em prática o que fora ordenado anteriormente. O que nos foi ordenado anteriormente? E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre o teu coração. Amarás a Deus através dessas palavras. É assim que nós colocamos em prática esse amor a Deus, visto que por meio disto a pessoa virá amar a Deus, como consta no Sifri. Sifri é um midrash com interpretação dos sábios talmúdicos sobre o versículo bíblico. Na realidade, se nós verificamos na fonte no Sifri, ele nos diz, está escrito na Torá: e amarás a Deus de todo o teu coração. Diz o midrash: se eu falar, bom, mas como se ama a Deus? Vem a resposta no versículo seguinte: através disso que essas palavras estejam no teu coração, ou seja, que você reflita sobre elas, medite, se concentre nisso, não só mentalmente, mas também emocionalmente. Dessa forma, dessa forma você vai reconhecer a Deus, sua grandeza, e vai se vincular e se conectar a Ele. E essas palavras que eu te ordeno hoje, nos diz o Alter Rebbe, isso se refere ao tema de amor a Deus, que dessa forma, dessa maneira, a pessoa reconhece o Criador e sente atração e amor a Ele e se vincula com Ele. Nos diz o Alter Rebbe na sequência: Vehine ala havazu asheinit shayach lashon mitzvah vetzivui. דהיינו, לשום ליבו ודעתו בדברים המעוררים את האהבה. Diz o Alter Rebbe uma vez que existe um caminho prático para obter
esse segundo tipo de amor é possível prescrevê-lo para todos, portanto ele não se aplica apenas e tão somente aos tzadikim, pessoas muito elevadas, refinadas espiritualmente, mas pode-se prescrever esse amor para todos como um mandamento. E no que vai consistir aqui o mandamento? Consistindo esse mandamento, como a Torá pode nos ordenar o mandamento, ame a Deus. Como já dissemos, teoricamente a Torá pode nos ordenar fazer coisas, mas sentir coisas, ou a pessoa sente ou não sente. O sentimento tem que ser algo que aflora espontaneamente, naturalmente. Então aqui, como é possível prescrevê-lo como um mandamento, considerando, nos diz do Alter Rebbe, esse mandamento, não em tentar fazer surgir uma emoção. De fato, se fosse mandar alguém, olha, ame tal pessoa, ame a Deus até, não se pode ordenar um sentimento. Porém, isso ordenar um sentimento que nem sempre é execuível. Na realidade, ele nos diz, a mitzvah consiste em quê? A mitzvah, e sim, consiste em considerar seriamente e meditar sobre ideias que despertam o amor. Na realidade, a mitzvah consiste em meditar sobre assuntos e temas que irão nos conduzir e nos levar naturalmente ao amor a Deus. Essa é a mitzvah. Ou seja, a mitzvah da Torá de amar a Deus. Como se pergunta, como é possível a Torá ordenar o amor a Deus? A mitzvah consiste não diretamente em amar a Deus, mas sim de meditar e refletir em temas e assuntos, em coisas que nos levem ao amor, que cultivem dentro de nós o sentimento de amor a Deus. Então, através dessa meditação, dessa reflexão, nessas palavras que eu te ordeno hoje, que se referem à meditação sobre a grandeza de Deus, então, através disso a pessoa naturalmente, automaticamente vai chegar a amá-lo. Portanto, o preceito da Torá não é diretamente ao sentimento, amar, mas sim refletir e meditar nos assuntos, nos temas que despertam o amor, que levam e conduzem ao amor. Porque ordenar o sentimento de forma direta, isso é impraticável. Portanto, na realidade, aqui o tzivui, a ordem divina, é de meditar e refletir no que vai nos conduzir ao amor. E isso é um fundamento básico também explicado pelos mestres, pelos patriarcas da Hassidut. Isso se fala que o Magid Mezritch, que foi o aluno principal e sucessor do Baal Shem Tov, e mestre do Alter Rebbe, ele já despertou essa pergunta, como é possível ordenar um sentimento, amor, uma vez que amor é um sentimento, uma emoção no coração, e pode-se ordenar, fazer coisas na prática, mas não ter sentimentos. Uma pessoa que tem o sentimento, ele tem. Quem não tem, não adianta você mandar, ordenar, exigir, cobrar. O sentimento tem que aflorar de forma espontânea e natural. Não é? Do que adianta aqui a ordem? O Magid Mezritch explicava que a ordem, na realidade, aqui não se refere de forma direta ao sentimento em si, mas a ordem aqui consiste em refletir, meditar, pense, medite, concentre o seu pensamento nas coisas que vão te levar e vão te conduzir ao amor a Deus. E assim se fala que, na verdade, esse ensinamento ele recebeu do seu mestre, o Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, ou seja, que o Hassidismo aqui explicou o conceito de Ahavat Hashem, como se cumpre o amor a Deus. Né? Se uma pessoa não sente amor, se ele não tem realisticamente esse amor, como ele pode vir a ter e como ele pode cumprir essa mitzvah tão importante? Então, Baal Shem Tov dizia que a mitzvah de Ve'ahavta, de amar a Deus, consiste em litkoa machshavto vedato, em fixar o seu pensamento, o seu conhecimento naqueles assuntos, naqueles temas da grandeza de Deus que levem e conduzam invariavelmente a essa emoção, a esse sentimento. Né? Que a pessoa se concentre naqueles assuntos que despertem o amor. E através disso, é interessante também que os mestres que ensinam, que trazem esse ensinamento do Baal Shem Tov, eles disseram que, na verdade, o preceito, a mitzvah, para nós consiste em meditar e refletir. O Mashiach Mizeh en ze meikar a mitzvah. O quanto a pessoa vai conseguir extrair e derivar disso, em termos de amor, emoção, sentimento mais intenso ou menos, ele diz que isso já não faz parte da mitzvah.
Nós temos que fazer aquilo que está no nosso alcance. O que está no nosso alcance? Meditar e refletir, se concentrar. O quanto de fato de amor nós vamos conseguir gerar, cultivar, criar. Ele fala, não sabemos, mas na realidade isso nem é relevante, porque o cumprimento da mitzvah consiste em meditar e refletir. O quanto se vai conseguir obter de resultado disso, isso já não faz parte do cômputo da mitzvah. De qualquer forma, nos diz o Alter Rebbe, continuando e comparando os dois tipos de amor a Deus, Aval be'ahava rishona sheishalhevet haolam elea lo shayach lashon tzivui u'mitzvah klal. Contudo, no que diz respeito ao primeiro tipo de amor, aquele que é sentido pelos tzadikim, que como nós descrevemos é uma chama que sobe por si só da alma e não resulta diretamente de uma técnica que todos sejam capazes de aplicar, de algum tipo de meditação, de reflexão, de concentração. Portanto, aquele amor que é algo, uma chama espontânea, etc., não se pode de modo algum prescrevê-lo como um mandamento. O único amor que pode ser prescrito como um mandamento é aquele amor que pode ser criado, que pode ser cultivado através de nós, através do nosso pensamento, da nossa meditação. E como nós vimos, de fato, a ordem nesse caso é para pensarmos, nos concentrarmos e meditarmos. Já o primeiro amor, que é espontâneo, que sobe por si só, não se aplica nele a mitzvah ou uma ordem, porque não dá para fazê-lo. Esse sim, ou se tem significa, na verdade, todo mundo tem, como nós falamos. Ou a pessoa consegue tirar os bloqueios e permitir que ele se manifeste, ou caso contrário, ele não vai se manifestar. Mais do que isso, continua o Alter Rebbe nos diz, Velod, ela shehi matan scharam shel tzadikim, litom me'ein olam haba ve'olam hazeh. שעליה נאמר, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, כמו שהתבאר במקומה. Ademais, acrescenta o Alter Rebbe, esse primeiro amor, aquele do tzadikim mais elevado, não só que não dá para ser ordenado, não só que não dá para ser cultivado, não dá para fazê-lo através de pensamento e meditação, mais do que isso, esse primeiro amor nunca é alcançado de forma direta, porque na realidade ele se constitui, ele é uma recompensa dada aos tzadikim. Ele é fruto e resultado do trabalho árduo espiritual dos tzadikim, é uma recompensa que é dada a eles para que se deleitem com Deus, degustando um pouco do mundo vindouro enquanto ainda estão neste mundo. Então isso é uma dádiva, um presente especial dado e concedido aos tzadikim, quando se permite a eles, mesmo numa outra dimensão, nesse mundo físico e terrestre, já provar uma amostra, um gostinho do que é o Olam Haba, do grande prazer e deleite que existe no mundo espiritual, no mundo vindouro. Mas isso é um presente, é uma gratificação, é um agrado que é dado para os tzadikim. Então isso não é algo que a pessoa faz, é o contrário, ela pode fazer jus, pode merecer, mas é algo que é dado a ela. Ele nos diz como isso, ele nos fala, conforme está escrito, que isso se constitui numa recompensa, dei-vos o serviço de vosso sacerdócio como dádiva, versículo número 18, 7, onde sacerdócio representa metaforicamente o amor a Deus, como será explicado no lugar apropriado. Na verdade, isso já foi explicado, mais uma vez, né? Como falamos, isso está explicado na primeira parte, no Sefer Shel Benanim, nos capítulos tanto no 14 como também no 43, quando lá o Alter Rebbe nos trouxe esse conceito. Então, esse tipo de amor, o primeiro amor, o mais elevado, ele é uma recompensa, uma dádiva que é dada por antecipação à pessoa, que isso é dado aos tzadikim, esse privilégio de poderem, mesmo incorporados aqui, mesmo encarnados no corpo físico, no mundo terrestre e material, que eles possam sentir prazer espiritual, o prazer intenso da espiritualidade, e uma amostra, algo próximo ao que é dado e fornecido no mundo vindouro. No mundo vindouro, as almas usufruem da luz da Shekhinah, da presença divina, ou seja, o prazer é proveniente da divindade. Então os tzadikim, eles sentem, percebem algo disso ainda aqui, nesse mundo mesmo, no plano terrestre. Mas esse
esse presente, essa dádiva é chamado na Torá, ou seja, a Torá lá se refere sobre presentes ou subsídios dados aos Kohanim, aos sacerdotes, mas nos livros místicos na Kabbalah se explica que esse é o conceito de Avodat Mataná Etenet Keunatchem. Então é explicado em vários lugares na Hassidut, que aqui o sacerdócio está ligado com Ahavá, com amor. É sabido que os Kohanim estão associados à Sefirah de Chesed, Tumecha Veurecha Leish Hasidecha, que é a fonte do amor. Então ele nos diz que por isso esse nível de amor é como sacerdócio, assim como o sacerdócio era uma dádiva, um presente de Deus para os sacerdotes, né? Como eles tinham a distinção do cargo, etc., então isso também, esse tipo de amor, uma pessoa vivenciar isso aqui em vida, no plano terrestre, é algo como sacerdócio, que é uma dádiva de Deus, poder ter esse prazer aqui ainda encarnado no mundo terrestre. Estamos no final da introdução do Alter Rebbe para a segunda parte do Tânia, aquilo que ele chama de Chinuch Katan, aquilo que ele denomina a educação da criança. E nós vamos terminando essa introdução quando ele nos apresentou dois tipos de amor a Deus. O primeiro é algo exclusivo dos tzadikim, das pessoas mais elevadas que trabalharam muito sobre si, se elevando, se santificando, se desprendendo do plano físico, material, etc. Isso é algo que o tzadik até recebe como dádiva, como recompensa pelo seu esforço, quando ele tem até uma amostra do mundo vindouro ainda aqui em vida no mundo terrestre. Mas isso é algo que não é acessível a todos. Já o segundo tipo de amor, nós vimos que é algo que a pessoa tem a possibilidade até de fazer, de realizar, cultivar dentro de si, através de meditação, de reflexão, de concentração do seu pensamento, e esse é o preceito, essa é a ordem da Torá, de amar a Deus, fixar o pensamento nos assuntos, nos temas que levam ao amor a Deus. E agora o Alter Rebbe vai voltar àquilo que ele trouxe no início dessa introdução, aquele versículo no qual ele nos falou, educa a criança em seu próprio caminho, e dessa forma, mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. E nós perguntamos sobre isso, uma vez que esse é um caminho apropriado para a criança, então qual a grande vantagem? Talvez isso seria bom naquela fase da vida, mas qual a grande vantagem de que mesmo quando ele envelhecer, ele não se apartará, não se afastará desse caminho? Qual a virtude por trás disso? E ele vai nos explicar agora, baseado no que introduzimos nas sessões anteriores, no que vimos até agora na introdução. Ele vai nos dar a resposta para isso. E aqui o ponto essencial nesse esclarecimento, nessa resposta, aquilo que nós vimos, que o amor que é gerado através da meditação, do pensamento da pessoa, esse é, por assim dizer, o caminho da criança. Esse é o caminho básico e elementar. Esse é o caminho da educação, do treinamento, da criança, do jovem. Ele nos fala que esse deve ser o caminho adotado. Depois, quando a pessoa eventualmente conseguir chegar ao nível de tzadik, então ele vai chegar naquele amor grandioso, naquele amor intenso e verdadeiro e profundo, bem mais profundo e bem mais elevado, que é aquele amor prazeroso e com deleite. Mas ele vai nos dizer, mesmo assim, mesmo alguém que chegou até o nível de tzadik, que já conseguiu esse amor mais elevado, mesmo assim ele, por assim dizer, não deve jogar fora, ele não deve desprezar e não deve se desfazer do primeiro tipo de amor. Nós vamos ver que ele vai continuar sendo não só útil, mas essencial para a pessoa, mesmo para o tzadik, nas suas andanças, na sua evolução constante e a nível espiritual. Então, isso que ele vai nos explicar agora, que mesmo no caso do tzadik, existe uma vantagem, uma virtude especial nesse segundo tipo de amor que é gerado pelo pensamento e meditação da pessoa, a tal ponto que se fala, mesmo quando envelhecer, mesmo quando o tzadik já estiver bem avançado na sua jornada espiritual, já tiver evoluído em grandes níveis espirituais, mas nós vamos ver que faz parte do processo de evolução que hajam quedas no meio. Ou
seja, tem obstáculos e tem vazios e tem brancos, por assim dizer. Então, ele vai nos explicar que justamente nesses vazios, nesses brancos, quando se dá esses brancos, dentro do processo de evolução, quando há essas quedas, nós vamos ver o que significam essas quedas, que não são escorregões a nível espiritual, literalmente, vamos ver do que se trata, mas quando há essas quedas, então a pessoa deve voltar a recorrer ao amor básico, elementar, aquele amor que é chamado da educação ainda como criança, aquele amor que ele foi educado, seja de cultivar o sentimento a Deus através de pensamento e de meditação. Então, vendo nas palavras do próprio Alter Rebbe, Hine yadu ala yodim, tamadikra, mai dichtiv ki sheva yipol tzadik vakam. Diz o Alter Rebbe, os cabalistas, porém, conhecedores do significado profundo da escritura, do significado místico também que está por trás de todos os versículos, eles sabem a explicação do versículo em Provérbios do rei Salomão, mais uma vez, Provérbios 24:16, que diz: pois 7 vezes o tzadik cai e se levanta. Assim fala o rei Salomão. Ou seja, que mesmo na vida do tzadik, na sua evolução, pelo visto existem quedas, ele cai, vamos ver o que isso significa, mas a grandeza do tzadik é essa, que mesmo caindo ou tombando por 7 vezes, ele sempre torna a se levantar. Então, daqui, desse versículo, nós aprendemos que mesmo em relação à evolução do tzadik, mesmo no nível de tzadik, por assim dizer, existem situações de queda, como dissemos, mas a grandeza do tzadik é que ele torna sempre a se levantar. Como nós vamos ver que na realidade essas quedas, entre aspas, do tzadik, elas são parte do processo e elas são necessárias para ele se levantar e se erguer para um nível mais elevado do que o nível original e anterior que ele se encontrava. Isso faz parte do processo de elevação. Como uma pessoa que está subindo numa escada, subindo por degraus, então, para chegar no degrau de cima, ele tem que tirar. Antes ele estava a terra firme com os 2 pés no chão, no degrau de baixo, mas se ele quer subir e evoluir, então ele coloca um pé no degrau acima, enquanto o outro pé ainda está no degrau de baixo, e nesse momento existe um certo desequilíbrio, uma falta de firmeza, que isso pode ser chamado de quase uma precipitação de uma queda. Em termos espirituais, existem essas situações, quando o tzadik está para se elevar de um plano básico, inicial, para um plano mais elevado. Então, nesse interim, no meio desse processo, há um vácuo aqui, há uma situação de desequilíbrio, que isso é o que ele se refere e chama aqui de queda do tzadik. Queda do tzadik. Então, Deus nos livre, quer dizer, a gente não pode pensar que um tzadik tem escorregões, e de repente ele cai do seu nível e está fazendo coisas que nós sabemos, não é? Mas um tzadik não é que ele cai em pecado ou cai em falhas, Deus nos livre. Quando se fala aqui em queda do tzadik, uma pessoa tão espiritualizada, se refere a esse momento de transição que causa uma certa falta de equilíbrio quando ele saiu de lá, mas ainda não chegou ainda cá no nível mais elevado. Isso se refere, então, de acordo com os mestres cabalistas, às chamadas, entre aspas, quedas do tzadik. Mas depois o tzadik ele volta a se levantar, o que significa que ele restabelece o equilíbrio, ficando de pé, e não só de pé, mas se erguendo, se levantando, alçando um nível superior, um nível mais elevado. Porém, se fala, existem momentos, esses momentos de transição ou de desequilíbrio, entre aspas, momentos de queda, entre aspas, no tzadik, onde naqueles instantes ele não mantém o seu nível original com aquele amor intenso, com aquele amor de deleite, aquele amor prazeroso, aquele vínculo profundo com Deus, etc. Existem momentos onde isso não está presente. Não é? Então, alguns poderiam imaginar, será o tzadik tem momentos de menos inspiração, ou de menos... Existem momentos, isso faz parte do processo de evolução, onde tudo aquilo que ele acumulou, de repente, não está manifesto, não está evidente,
E o que o mantém naquele instante, naquele momento, ele volta ao nível básico elementar, pelo menos no que diz respeito à intensidade do amor a Deus, etc., conforme ele vai nos explicar. Então, nas palavras do Alter Rebbe, o Bifrat Adam nikra mehalech velo omed, vetzarich leilech mimadrega lemadrega, velo lamod bemadrega achat leolam. Especialmente porque todo ser humano é movente. Assim é chamado, entre aspas, de movente, ou seja, um ser humano sempre tem que estar em movimento, um ser humano não pode estar parado, estagnado, em termos espirituais, em termos de autoaprimoramento, em termos de evolução. O ser humano sempre, durante toda a sua vida, ele deve estar em movimento, indo para frente, se elevando para cima, e não estacionário. Isso é baseado em versículos Zacarias 3:7. Os anjos estão num nível muito elevado, mas eles são chamados seres estáticos, porque eles podem estar num nível muito elevado, mas eles ficam estacionários naquele nível, sem poder se movimentar, sem poder se elevar para outro nível. Já o ser humano, ele pode até estar num nível inferior, mais baixo, pode começar num nível mais baixo, mas por natureza, e assim Deus o criou com esse potencial, e portanto o ser humano deve exercer esse potencial, de estar sempre, ser um ser movente, sempre em movimento, sempre em elevação. Ele nos diz, porque é humano. Então, uma vez, o tzadik também é um ser humano, é de carne e osso. Então, uma vez que ele é humano, ele também deve ser um ser movente. Ele deve sempre elevar-se de nível em nível. Então, mesmo que o tzadik já tenha alcançado um nível espiritual muito elevado, mas ele jamais se acomoda com isso, ele jamais permanece estagnado naquele nível que ele alcançou. Pelo contrário, ele deve sempre elevar-se de nível em nível e não ficar parado no mesmo nível. E aí o que acontece durante esse processo de elevação, no caso do tzadik, nos explica o Alter Rebbe, enquanto está passando de um nível para o outro, como a gente explicou nos degraus, não é? Que há um momento de transição, ou há um instante momentâneo onde se perde o equilíbrio, ele não está nem aqui, ainda não chegou lá, não está tão firme aqui, ainda não chegou lá. Enquanto está passando de um nível para outro na zona intermediária, antes de chegar ao nível mais elevado, o tzadik se encontra em estado de queda, entre aspas, ou seja, ele não está mais firme no grau espiritual anterior que ele havia alcançado e consolidado. E por outro lado, ele tampouco chegou ainda no nível mais elevado, então ele não está nem aqui nem lá. Isso é chamado estado de queda em relação ao nível anterior. E na realidade, o Alter Rebbe está nos dizendo, está nos explicando que esse conceito, entre aspas, de queda é algo necessário no trabalho de evolução do tzadik, de elevação da sua alma, uma vez que o ser humano, como ele nos explica, já que o ser humano é um ser movente, que tem que estar sempre em movimento e sempre se elevando, nunca pode se acomodar no lugar que já alcançou, por mais elevado que seja. Então ele sempre, mesmo o tzadik, tem que estar se elevando de um nível para o outro. Então, no plano intermediário, quando ele já está saindo de um nível, mas ainda não alçou o nível superior, não alcançou o nível de cima, isso é chamado, entre aspas, no caso do tzadik, de uma queda, porque ele já se desprendeu e ele tem que se desprender. Isso é um tipo de zona de conforto espiritual, onde ele estava, num lugar muito elevado, mas para poder alcançar o nível acima, ele tem até que se libertar, ele tem que sair daquele nível anterior, ele tem que sair daquela zona de conforto. E na realidade, conforme explicado na Hassidut, o verdadeiro conceito de ser movente, que está sempre em movimento, aqui se trata de um movimento não gradual, mas sim de um movimento que leva a criatura, leva a pessoa de um nível para outro nível incomparavelmente superior ao nível anterior que ele se encontrava. Esse é o verdadeiro movimento. Ou seja, aqui, dizer que um ser movente é que ele saiu de um nível e alcançou um outro nível que é tão mais acima, a ponto de ser incomparável com tudo que ele já tinha obtido, por mais grandioso que fosse, no nível anterior.
Esse é o processo de evolução e de revolução. Se diz que num processo de evolução tudo é gradual, de um nível da terceira série nós vamos para a quarta, da quarta para a quinta, enfim, de um nível se chega para outro, né? Então, nesse caso, quando o processo é gradual, quando existe uma evolução gradativa, não é necessário ter rupturas no meio, ou ter quedas, ou desequilíbrios no meio. Porém, quando a pessoa quer revolucionar, quando a pessoa quer chegar a um nível incomparavelmente superior a tudo que ela já tinha obtido anteriormente, então nesse caso ela precisa se desligar dos níveis anteriores, ela precisa quebrar os paradigmas, né? Ela precisa, para poder de fato se mover, ela precisa se desprender, descobrir um novo mundo, um novo horizonte, um novo nível. Isso é uma revolução, não é apenas uma evolução, mas uma revolução que exige uma ruptura com os níveis anteriores já obtidos e já conquistados, a ponto de que, se a pessoa ficar presa aos níveis anteriores, porque lá é uma certa zona de conforto para o tzadik, porque ele já estava acostumado com esse nível, já se sentia até confortável com esse nível, é um nível muito elevado e prazeroso e etc. Mas se ele ficar preso a isso, isso vai interferir e vai obstruir o seu crescimento espiritual. Então ele precisa se desprender e se desvincular desse nível. Isso exige até uma certa coragem e audácia, não é? Em termos espirituais, por parte do tzadik. Se ele quer chegar a um nível mais elevado, ele precisa ter essa coragem de se desprender daquele nível que ele está habituado, acostumado, confortável, que é um nível muito agradável e muito elevado. Por isso, nesse processo, no meio dessa transição de um nível para outro, quando ele está rompendo com o nível anterior e ainda não alcançou o próximo nível mais elevado, isso é considerado como uma queda, até ele conseguir se estabelecer e se firmar no nível seguinte, no nível superior. Porém, continua o Alter Rebbe nos explica a sequência do versículo que nos fala, o versículo... Desculpe, esse é um versículo agora em Salmos. Arquipol lo yutal ktiv, mas está escrito em Salmos 37, 24, e isso se refere ao processo de elevação, subida do tzadik, subida espiritual. Ainda que caia, não será derrubado. Ele pode cair, mas ele não é derrubado, como a gente falou no versículo de Mishlei, que ele torna a se levantar, se equilibrar. Explica o Alter Rebbe, ואינה נקראת נפילה, אלא לגבי מדרגתו הראשונה, ולא לגבי שאר כל אדם חס ושלום, pois a situação do tzadik só é designada como queda, entre aspas, nesse momento de transição entre um nível e outro. Isso só é chamado de queda em comparação com seu nível anterior, quando ele estava estabelecido, equilibrado, consolidado. E por enquanto ele não está, ele ainda não chegou no próximo nível. Então por isso é chamado de queda, mas apenas em relação ao nível anterior, e não em comparação com outras pessoas. Quando se fala em queda, no caso do tzadik, Deus nos livre, não é uma queda espiritual, cometendo, sei lá, coisas negativas, não é? Que deixe ele de forma equivalente a nós, pessoas simples, comuns, medíocres espiritualmente. Ele diz, não, Deus nos livre, e não em comparação com outras pessoas, Deus nos livre, visto que mesmo enquanto o tzadik se encontra em estado de queda, entre aspas, mesmo quando ele está nesse estado de transição, que ele saiu de lá e ainda não alcançou o próximo, porém seu serviço divino ainda está acima do de todo indivíduo normal. Então, temos que enquadrar num contexto de forma exata o que se refere a esse conceito de queda, entre aspas, em relação ao tzadik. Isso ele nos diz, isso que fala o versículo no Teilim, nos Salmos, mesmo que caia não será derrubado. Ou seja, mesmo quando ele está nesse estado de queda, entre aspas, como nós falamos, não é que há uma derrocada, um tombo espiritual, Deus nos livre, mas isso é considerado uma queda para o tzadik em relação ao seu nível anterior. שאף על פי כן הוא למעלה מכל אדם בעבודתו, כי נשאר בה בחינת רשימו ממדרגתו הראשונה. Mas nós dissemos que o serviço divino do tzadik ainda está acima de todo indivíduo normal.
Porque o tzadik não cai literalmente, porque um resquício do seu nível anterior, porque mesmo que ele está se desvinculando, se desprendendo, porque ele tem que se desprender, ele tem que sair do degrau anterior se ele quer chegar no degrau mais alto. Mas mesmo que ele saia e esteja se desvinculando do nível anterior que ele se encontrava, mas um resquício do seu nível anterior permanece mesmo nesse período intermediário. Por isso o serviço do tzadik, mesmo nesses momentos de queda entre aspas, ainda é bem superior, incomparavelmente superior ao de todos nós, de todas as pessoas. Isso que nos diz o Alter Rebbe, עיקרה מאהבה שנתחנך והורגל בה מנעוריו בטרם שהגיע למדרגת צדיק. No entanto, é nesse estado de queda, entre aspas, do tzadik, como ele vive ou sobrevive espiritualmente durante esse período. A gente não sabe quanto tempo leva esse período intermediário, esse período de transição de um nível para outro, ainda mais que o outro nível superior é incomparavelmente mais elevado que o anterior. Então, o que acontece nesse período de transição, nesse estado de queda, entre aspas, a principal motivação para o serviço divino do tzadik não vem desse resquício. Nós falamos que ele continua sendo mais elevado do que todos nós, porque um resquício do nível anterior permanece, mas o que motiva ele, o que mantém a chama espiritual dele acesa, não é o que vem desse resquício do nível anterior, e sim do tipo de amor a Deus, no qual ele foi educado e a que se acostumou desde a infância. Naqueles instantes ele recorre ao que vem à tona, ao que se manifesta e se faz presente, é aquele amor básico, elementar, que é obtido através da meditação, da concentração do pensamento na grandeza de Deus, etc. Aquilo que ele se acostumou mesmo tzadik desde a infância, antes de atingir o nível de tzadik. Isto é, o segundo tipo de amor discutido acima, adquirido por meio de contemplação. Então nós vemos que mesmo o tzadik, quando já chegou em planos muito elevados na sua evolução espiritual, mesmo assim, mesmo ele ainda tem que recorrer eventualmente, e não só eventualmente, ele tem que recorrer a esse tipo de amor básico toda vez que ele estiver no período de transição entre um nível e outro. Ele nos diz: o principal serviço espiritual do tzadik durante esse período vai consistir em despertar esse amor através da meditação do pensamento. Da mesma forma que ele fazia quando era criança, entre aspas, em termos espirituais, antes de ter chegado ao nível de tzadik. E responde o Alter Rebbe: Veze shekatuv gam giaskin vegomer. Isso responde à pergunta inicial que nós lançamos, referente ao versículo: educa a criança em seu próprio caminho. Daí nós falamos que mesmo dessa forma, mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. E nós perguntamos por que se deveria manter o caminho da infância, mesmo na idade adulta. Então, isso que nos diz o Alter Rebbe, a resposta disso esse é o significado do versículo, o significado mais profundo do versículo. Mesmo quando a pessoa envelhecer, não quando ela tiver envelhecido. Quando envelhecer aqui representa o crescer e evoluir. Mesmo quando a pessoa envelhecer, mesmo quando a pessoa estiver envelhecendo, estiver evoluindo, estiver crescendo espiritualmente, ela não vai se desviar daquele caminho da infância, ou seja, ela deve continuar mantendo, mesmo o tzadik que vai, entre aspas, envelhecendo, enquanto ele está envelhecendo. Isso significa enquanto ele está crescendo e evoluindo em termos espirituais, que isso significa envelhecer, não só ficar com a barba branca ou cabelos brancos, mas acumular experiência de vida, se tornar uma pessoa melhor, cultivar mais amor a Deus e mais espiritualidade.
Então ele nos diz, mesmo quando o tzadik está nesse processo de envelhecimento, entre aspas, mesmo quando envelhecer, ou seja, se elevando de um nível espiritual para outro, sendo que os níveis mais elevados são incomparavelmente superiores aos anteriores, então nesse estado, nessa situação, ainda vai existir uma grande virtude, uma grande vantagem, nesse amor básico, que é o amor da criança, aquele amor que ele foi educado, que ele não deve se desviar dele, ou seja, quando ele estiver nesses momentos de queda, entre aspas, então ele deve evocar esse tipo de amor, ele deve recorrer à meditação na grandeza de Deus, na reflexão na sua grandeza, etc., para cultivar e despertar o sentimento de amor a Deus nesse momento dessa fase de transição. E daqui nós podemos entender a grandeza, qualidade, a virtude desse amor que é obtido, que pode ser obtido através da meditação, através da concentração do pensamento, a tal ponto que mesmo um tzadik já atingiu níveis espirituais elevadíssimos, em um amor intenso, fervoroso, elevado, um amor que lhe dá vontade de se desprender do corpo, do físico, do terrestre, de se conectar com a divindade, mesmo ele tem que voltar a recorrer a esse amor básico, fundamental, chamado amor de criança, né, que vem através do pensamento da pessoa, da sua meditação. Conclui o Alter Rebbe nos dizendo: והנה ראשית הדברים המעוררים אהבה ויראה ויסודן היא האמונה הטהורה ונאמנה בייחודו ואחדותו יתברך ויתעלה. Agora, o primeiro passo para o despertar do amor e do temor a Deus e o seu fundamento, ou seja, nós falamos muito nessa introdução sobre o amor a Deus, e o amor a Deus, como a gente já viu na primeira parte do Tânia, inclui também o temor a Deus, etc. E que isso é a base e o fundamento de tudo. Então, nos diz o Alter Rebbe, o primeiro passo para o despertar do amor e do temor, mesmo amor inicial, básico, que vem através de meditação, contemplação. O primeiro passo para o despertar do amor e do temor a Deus e seu fundamento é a fé pura e devota na unicidade e não dualidade de Deus. Ou seja, o que mais deve despertar, o que é mais forte para reforçar a fé e despertar o amor é essa fé pura e devota na unicidade e não dualidade de Deus, bendito e enaltecido seja Ele, que isso é o que nós discutiremos nos próximos capítulos dessa segunda parte do Tânia. Portanto, ele já nos disse anteriormente que os assuntos que despertam amor a Deus foram explicados, foram mencionados aqui nessa introdução, de forma geral e de forma detalhada. De forma geral, refletindo que Deus é a nossa alma, é a nossa fonte de vida, etc. De forma mais detalhada, quando a gente refletir na grandeza de Deus e como Deus, apesar de toda a sua grandeza, vem se ocupar e se preocupar conosco e nos tira dos apuros também espirituais e nos traz, nos aproxima dele, nos concede a Torá e etc. Né? Então, com isso deve-se despertar a reciprocidade, o amor recíproco a Deus. Mas ele nos diz que todas essas meditações têm que estar fincadas, apoiadas, fundamentadas em alicerces. Ele nos diz que a base e o fundamento de tudo isso consiste no quê? Na fé, na unicidade de Deus. Fé sobre a unicidade de Deus, conforme ele vai explicar adiante. E ele nos diz, quando existe essa fé na unicidade de Deus, que isso é a base e fundamento de tudo, daí sim, quando a pessoa meditar e refletir na sua grandeza, na grandeza dele, e como apesar de toda a sua grandeza, ele nos desejou, nos aproximou, e ele é a nossa vida, a nossa fonte de energia, então isso, talvez apenas então, é que vai despertar um sentimento genuíno, os sentimentos genuínos de amor e temor a Deus dentro de nós. E esse ponto essencial da fé, que é a unidade, a unicidade de Deus, é isso que vai nos ser explicado adiante, se Deus quiser, nos 12 capítulos dessa segunda parte do Tânia, chamada de Shar HaYichud VeHaEmunah.